Olá, alunos de pesquisa operacional 1. Agora nessa videoaula nós vamos falar um pouquinho como que a gente pode colocar o modelo de designação dentro do GUSEC, tá? Então, basicamente o que a gente tinha falado do modelo de designação era saber quais operários vão operar quais máquinas. A gente tinha que levar em consideração o tempo ou os custos e não podia deixar nenhum trabalhador sem estar alocado em nenhuma máquina e nenhuma máquina sem trabalhador. Então, basicamente esses eram os dados, né? Então a gente falava assim, olha, será que esse trabalhador aqui está alocado numa única máquina? Né? Ou será que a máquina tem pelo menos um trabalhador? Né? Só pode ter um trabalhador, na verdade? Olhando, claro, questões de tempo e custo, de fazer a melhor alocação de trabalhador para a tarefa ou máquina. Tá? Aqui no caso, a gente tem então essas possibilidades aqui, ó, dependendo de onde eu vou alocar o trabalhador, para qual máquina eu for alocar ele, eu vou pagar um custo ou tempo correspondente. E essa era a nossa formulação que a gente tinha obtido olhando questão de tempo, mas poderia ser custo aqui também. E lembrando aí que a nossa variável x e j ela tem que ser 0 ou 1, mas eu posso deixar esse problema como um problema maior ou igual a zero, porque isso aqui é um caso particular do plano de transporte, e no plano de transporte a gente pode obter soluções inteiras desde que os coeficientes sejam inteiros, né? O coeficiente do vetor B e da matriz A associada às restrições. Tá? A gente tinha também visto as questões de alocação, né, as restrições de alocação. E agora, então, como é que a gente vai colocar tudo isso no GUSEC? Né? Basicamente, então, a gente vai ter dois conjuntos, I e J, que é o conjunto de operários, e o segundo conjunto ali, que é o de tarefas. Então, os nossos parâmetros e variáveis vão ser indexados nesses dois conjuntos I e J. Então, aqui os parâmetros vão conter ali a capacidade dos operários, o conjunto B ali vai ter as demandas das tarefas, o D vai ser o tempo de execução ou o custo de alocar aquela área operária para aquela tarefa. O F vai ser um parâmetro aqui de transformação de hora para custo, né, custo de operação. Então aqui eu posso botar tempo de execução e transformar depois em custo, que é dado por esse outro parâmetro C aqui, ó, que é F, o fator de conversão vezes DIJ, que é o tempo de execução. Aqui eu vou ter um parâmetro que vai indicar para qual é o nome do arquivo onde eu vou direcionar os meus resultados. Tá? Aqui eu tenho uma variável indexada em IJ, que vai ser maior ou igual a zero. Estou declarando minhas variáveis x e j. Aqui eu vou ter a formulação matemática, que a gente vai dar uma olhadinha melhor no próximo slide. Tá? Como é que funciona esses equacionamentos aqui. Ó. Então, o que eu posso ver? Ó, primeiro, o equacionamento aqui é minimizar custo, né? A soma em I e J de C e J vezes X e J. Aqui no caso está tempo, né? Mas aí seria C e J vezes X e J. Tá? O que mais que eu tenho? Agora eu tenho uma restrição, que é aquela primeira restrição de saber se eu vou fazer a soma aqui para cada I, ou seja, para cada operário, se para aquele determinado operário ele foi alocado para alguma das J máquinas, né? E eu tenho um segundo conjunto de restrições aqui, que é saber o seguinte: eu vou fixar o índice J, que é o índice da tarefa ou máquina. Então, para cada tarefa ou máquina, eu vou ver qual dos M operários foi alocado. Tá? Isso é a nossa formulação matemática que está escrita aqui, aproveitando o modelo de transportes lá. Tá? Então, aí você vai se perguntar, poxa, mas no plano de transporte eu tinha um A de I e um B de J. Não tem problema. Lá na hora de substituir os valores, a gente vai colocar o formato correto para o plano de designação. Então, isso aqui é um relatório, que isso aqui você manda resolver, né? Você vai mandar resolver o problema pelo GUSEC e depois ele vai imprimir um relatório naquele arquivo texto. Está sendo direcionado para o file, né? Para o arquivo texto lá. Tá? E aqui eu tenho, então, se uma determinada tarefa, o operário está alocado ou não para uma determinada tarefa. Ele mostra isso. Tá, ok? Aqui eu já tenho uma última parte, que é o conjunto de dados. Então aqui eu tenho data, que eu estou declarando então que tudo que vem a seguir aqui é dados. Né? E aí aqui eu tenho a definição dos conjuntos I e J. I é T1, T2 e T3. J igual a M1, M2, M3. Depois eu vou usar esses índices aqui para indexar os meus parâmetros, né? Então aqui tem um parâmetro A que vai ter as capacidades dos trabalhadores, né? E está tudo 1.
ok? Que corresponde a esse pedaço da nossa tabela aqui, ó. Trabalhador 1 tem a capacidade 1, trabalhador 2, capacidade 1, trabalhador 3, capacidade 1. Depois o B, eu tenho aqui também, no caso, as demandas das máquinas. Máquina 1, eu tenho uma demanda 1, máquina 2, 1 e máquina 3, 1. Coloquei aqui com devido à indexação, M1, M2 de máquina, né? E finalmente eu tenho esse conteúdo da tabela, que são os custos ou os tempos, no caso aqui são os tempos, que depois eu vou multiplicar pelo fator F, que no caso é igual a 1, para converter esses custos, esses tempos, na verdade, para custos de operação, tá? E aí eu tenho a correspondência 1 para 1 aqui, bonitinha dos dados com o que tem nessa tabela, né? Muito bem. E aí se eu mandar rodar lá no GUSEC, eu vou obter um arquivo resumo de designação com esse conteúdo aqui, tá? Esse conteúdo, na verdade, está me dizendo, está me dando como solução qual é a tarefa alocada para cada máquina. Então, aqui, por exemplo, a tarefa 1 está na máquina 2, x12 igual a 1. Esse aqui, a tarefa 2 está na máquina 1, então x21 igual a 1. E, finalmente, esse aqui, a tarefa 3 na máquina 3 igual a 1, então x33 igual a 1. O que significa isso? Traduzindo em termos de função objetiva, ó. Significa que se eu escolher x21 eu vou pagar 2, se eu escolher 1, 2 eu vou pagar 5, e se eu escolher x33 igual a 1 eu vou pagar 3. Então isso aqui na verdade vai me dar um custo de 10, que é o que está aqui embaixo, ó. Custo total igual a 10. Por quê? Porque fazendo essas alocações eu vou ter que pagar, aqui vira 1 vezes 2, aqui mais 5 vezes 1, mais 3 vezes 1. Isso dá 10, que está certinho, está compatível com o que a gente obteve aqui, tá? Muito bem, e essa é a solução aqui do nosso problema. Obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.